Ainda em Hebreus, cara, tem uma alegoria muito legal para fazer. Por quê? Existia uma mensagem de idolatria em relação à religião e à ordem litúrgica de Israel. A lei foi dada a Moisés. Então, quando a lei foi dada a Moisés, aquilo virou santíssimo. O templo, a construção do templo, o local santo, os utensílios do templo, a arca, o local santo dos santos, a disposição das tribos, o sacerdote, que era da linhagem de Arão, que eram os levitas, o sumo sacerdote daquela época de cada ano, o sumo sacerdote de cada ano, que era o cara que entrava no santo dos santos para trazer a mensagem de Deus para o povo. Então existia toda essa linha, a guarda do sábado, as festas, o sacerdote, o sumo sacerdote, eram ali as pessoas mais respeitadas e mais reverenciadas da religião judaica, mesmo que eles fossem mau caráter, um coração sem Deus, no caso do parentesco de Levi, de Eli, no caso do parentesco de Eli, dos filhos de Eli, que era a galera que causava, que detonava, que caía na gandaia, que arregaçava com tudo. Mas mesmo assim, se guardava ali uma linha religiosa de pessoas santíssimas, né? E quando Hebreus traz, fala assim, Jesus Jesus ele não é dessa linha, porque ele não é levita, ele não é parente de Arão. Então, mas o que Jesus tem a ver então com o Antigo Testamento? Nós, judeus, amamos o Antigo Testamento. O que Jesus tem a ver com o Antigo Testamento? Aí o autor de Hebreus fala assim, não, ele tem a ver com o Antigo Testamento. Porque existia um sacerdote antes que a lei fosse dada a Moisés. Que era um sacerdote que ele apareceu assim na Bíblia e logo sumiu e ninguém mais fala dele. Porque ele não tinha nada litúrgico para oferecer para o judeu, ele não tinha nada concreto para oferecer para o judeu. Foi na época de Abrão ainda, não Abraão, Abrão, que Abrão resolveu dar o dízimo para o rei de Salém, o sacerdote de Deus, chamado Melquisedeque. E aí, só depois dos patriarcas, depois de José, depois do Egito, depois que saíram do Egito, é que Deus deu a lei para Moisés e para o povo de Israel e falou para eles assim, agora vocês têm lei, vocês têm templo, vocês têm sacerdote, vocês têm todo aparato de lei para vocês seguirem, litúrgico, para perdão de pecado, sangue para perdão de pecado, tal. Mas Hebreus fala assim, tudo bem, tem isso, vocês têm isso, mas e Jesus? Veio de onde? Jesus, ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, que veio antes de todas as coisas. E o importante aqui é o seguinte, em paralelo a todo o Antigo Testamento, existiram pessoas usadas por Deus que são da ordem de Melquisedeque. Nós não estamos falando de genealogia, nós estamos falando da ordem de Melquisedeque. Porque a ordem de Melquisedeque, ela é uma ordem marginalizada. Ela é uma ordem não descrita no Antigo Testamento, a não ser no Salmo. No Salmo de Davi, que profetiza sobre Cristo. Tu és meu filho, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o Antigo Testamento ele vem em uma linha paralela à linha religiosa, com a ordem de Melquisedeque. Deus usando quem? Os marginalizados da ordem de Melquisedeque, que Deus não usava só sacerdote e sumo sacerdote. Então, por exemplo, os profetas. Os profetas são exemplo disso. Mensagem de Deus de uma boca marginalizada. Então existiam profetas de outras nações, por exemplo, do Reino do Norte, que achavam que eram israelitas, mas na verdade não eram puros, não eram sangue azul. Mas mesmo assim Deus levantou profetas no Reino do Norte. Jonas era um profeta do Reino do Norte. Ah, mas ele não era judeu. Não era. Ele não era de nenhuma tribo. Então, provavelmente seja de alguma tribo. Mas ele não era um judeu sangue azul. Tinha um parentesco ali em alguma tribo, mas foi isolado no norte. Um boiadeiro, né? Talvez Isaías fosse um cara mais refinado pelo texto dele, mas nada que se apresente, né? Eu sou Jonas, sou filho de não sei quem, pai de não sei quem, avô de não sei quem, neto, bisneto, nada disso, nada disso. Deus levantou um cara para ser corno, um padeiro, os profetas eram assim. Os reis tinham medo dos profetas, porque os profetas eles não tinham rabo preso com ninguém. Talvez Balaão tinha rabo preso com dinheiro, mas
não tinham rabo preso com ninguém. Deus levantou profetas que não eram daquela linha religiosa do templo. E aí isso também é muito observado no dia de hoje, porque existem pessoas, boca de Deus, que não fazem parte da linha religiosa. Os discípulos eram assim. Jesus levantou discípulos que até você apontava a tribo, mas a maioria dos discípulos eram do norte, do reino misturado. Eles não eram sacerdotes de liderar templo. Talvez João Batista tinha o poder e a autoridade e a linhagem e a genealogia de ser um sacerdote ou sumo sacerdote por causa da sua mãe também. Mas ele deixou isso de lado. Ele foi marginalizado. Ele foi ser voz de Deus no deserto. Todos os discípulos, quando os israelitas, os judeus, olhavam para os discípulos esperando algo assim, não, fulano é da tribo de Levi, não, fulano é da tribo tal, não, fulano é sacerdote no templo, respeita ele. Os discípulos não. Eles não eram assim. Então Deus já vai mostrando desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, Paulo ele abre mão disso, fala, tá, eu sou da tribo de Benjamim, mas isso para mim não vale mais de nada. Entrava em cada bocado, em cada canto, tomava pedrada, não queria mais saber de ser reverenciado. Não era mais reverenciado, apesar de ser discípulo de um grande mestre, tinha possibilidade de virar um grande mestre, não deixa para lá. Hoje, então, nós precisamos pensar no seguinte, a ordem religiosa, possivelmente também estabelecida por Deus, nos mecanismos eclesiásticos, e as pessoas que estão dentro desses mecanismos eclesiásticos precisam ser respeitadas, como eram os fariseus daquela época, como eram os doutores da lei, mas existe voz de Deus fora disso, que são os profetas, que são os marginalizados. São aqueles que não ligam para a linhagem, que não ligam para a bajulação. Esses são os profetas do Antigo Testamento, da ordem de Melquisedeque, são os discípulos e são pessoas que seguem aí sendo voz de Deus na terra, mas sem aparentar pelo menos, ou sem dar aquela importância tão grande a uma liturgia, a um horário, a um templo, a um mecanismo religioso. Eles falaram, não, isso não é para mim, não serve. Serve para você, tudo bem? Tá jóia, tá ótimo, mas não serve para mim.